Olá, feministas literários! Bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Debates Feministas, do nosso projeto Feminismo Literário. Nesta segunda temporada, iremos debater os capítulos da obra Por uma Teoria Feminista de Estado, escritos por Catharine MacKinnon, autora feminista que tem uma importância ímpar na alteração da realidade social estadunidense, que impulsionou no meio jurídico a adoção de demandas feministas. O episódio de hoje inaugura as discussões da obra, que é dividida em 3 partes. Primeira parte, marxismo e feminismo. Segunda parte, o método, onde a autora vai se debruçar e construir uma epistemologia feminista. E terceira parte, o Estado sob uma perspectiva feminista de análise. No capítulo de hoje, o capítulo 1º, ele é intitulado O Problema do Marxismo e do Feminismo. E nele, MacKinnon vai partir da teoria marxista para construir a teoria feminista, traçando semelhanças e diferenças entre elas. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora da Unirio e coordenadora do projeto Feminismo Literário, e estou aqui hoje para apresentar nossas debatedoras. Como entrevistadora, temos a Lara Ribeiro, que é bacharel em História pela UF, é graduanda em Direito pela Unirio, é minha monitora na disciplina Teorias do Estado e da Constituição e a parte central na organização do nosso grupo de leitura. Como entrevistada, nós temos Ariel Oliveira, que é graduanda em Direito pela Unirio, quase bacharel e quase advogada, já passou na prova da OAB, é minha orientanda de monografia atualmente e pesquisadora integrante dos meus projetos, que já estava pesquisando comigo desde a época em que eu estava no núcleo desde a época em que eu ingressei no Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, na FND da UFRJ. Gente, não deixa de acessar também o nosso site, feminismoliterário.online, onde serão publicados os resumos de todos os capítulos dessa temporada, de todos os capítulos da obra, com análise crítica da obra. O resumo desse primeiro capítulo foi escrito por Tárcio Rocha de Medeiros, que é graduando em Direito pela Unirio, servidor público federal no IBGE e faz parte dos nossos grupos de extensão. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para já se inscrever aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e já entra no nosso Instagram para nos seguir por lá. Se você já nos acompanha, compartilhe esse vídeo para todo mundo, para toda a galera, para podermos juntos lermos e refletirmos sobre a construção de um Estado não patriarcal, sobre a construção de um Estado sob perspectiva, sob uma visão feminista. Bom, meninas, agora é com vocês. Raíssa, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai dar início hoje à introdução dos capítulos da autora. E nessa primeira parte, que é o feminismo e o marxismo, a autora utiliza o marxismo como um ponto de partida das análises, para suas análises, né? Por ser uma teoria tradicional, contemporânea, que confronta o domínio social organizado, as forças sociais que sistematicamente dão força aos imperativos sociais e explica a liberdade em análise histórica, confrontando a classe. A intenção da autora neste capítulo era estudar as relações, as contradições e os conflitos entre a teoria marxista e a teoria feminista, tendo em vista que ambas são teorias que analisam a ordem social vigente e pretendem alterá-la. Ariel, tendo em vista esse cenário, você poderia nos explicar, né, um pouquinho, detalhar um pouquinho de como se dá essa relação entre o feminismo e o marxismo, segundo a autora? Bom, obrigada, Raíssa. Obrigada, Lara. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E sobre essa relação entre o feminismo e o marxismo, como você falou, a Catharine MacKinnon utiliza o marxismo como um ponto de partida para a sua análise de uma teoria feminista do Estado, tendo por base esse olhar sobre a ordem social vigente e uma pretensão de alterá-la, de mudar essa ordem social. Mas esse é, talvez, um dos únicos pontos que aproximam o feminismo do marxismo. A gente vai considerar depois, posteriormente, que a autora demonstra vários outros pontos que eles divergem. Mas, voltando, primeiro ela analisa com base um no outro. Então, a autora pontua que a sexualidade representa,
para o feminismo o mesmo que o trabalho representa para o marxismo. O trabalho transforma o mundo material em social e as pessoas em seres sociais à medida que elas criam valor. E, em paralelo, na teoria feminista, a sexualidade também divide a sociedade em dois polos, homens e mulheres. E essa divisão está presente em todas as relações sociais, assim como a expropriação organizada do trabalho também define uma classe. Ambas as teorias são também teorias de poder. É importante a gente prestar atenção nisso, porque ambas são teorias de desigualdade social. Ambas teorias focam nessa relação de poder e na desigualdade dessa distribuição. Para McKinnon, essa similaridade não é acidental. Ser privado do controle de suas relações laborais no marxismo e das relações sexuais no feminismo é o que define a concepção de cada teoria, a ausência desse poder de si. Essas teorias existem para argumentar que as relações em que muitos trabalham e poucos ganham, e as que alguns dominam e outros se subordinam, e todos sabem o que significam essas palavras, né? São um momento primordial da política. É muito interessante, né, Ariel, quando a gente vê que há pontos comuns, mas também há pontos que criam uma certa tensão, né? E justamente por conta disso, considerando essas distinções, como que se daria, né? Qual seria, e se há, de fato, um embate entre o feminismo e o marxismo? Existe mesmo esse embate? O que a autora traz para a gente? Olha, a autora acredita que sim. Os marxistas eles criticaram o feminismo como burguês na teoria e na prática, pontuando que ele trabalha no interesse da classe dominante. Ao analisar a sociedade em termos de sexo, o feminismo ignora a primazia da classe dominante e encobre as divisões de classe entre as mulheres. As demandas feministas poderiam ser totalmente satisfeitas dentro do capitalismo. Então, a sua busca mina e desvia o esforço para a mudança básica e os argumentos para ter acesso a oportunidades de vida sem levar em conta o sexo são vistos como liberais e individualistas. O foco do movimento feminista nas atitudes e crenças e emoções como componentes poderosos da realidade social é muito criticado. Ele é visto assim como um ideal completamente inalcançável. E a composição do movimento das mulheres, supostamente de mulheres educadas de classe média, é apresentado como uma explicação para o seu oportunismo, porque a gente, no início, principalmente do feminismo, ele era direcionado apenas para a classe já dominante, né? E, por outro lado, do mesmo jeito, as feministas também criticaram muito o marxismo, por considerarem ele masculino na teoria e na prática, o que significa que ele se move dentro dos interesses dos homens, argumentando que analisar a sociedade exclusivamente em termos de classe ignora as experiências sociais distintas dos sexos, né, entre homens e mulheres. Então você acaba obscurecendo a figura da mulher. As demandas marxistas poderiam ser satisfeitas do mesmo jeito que as demandas marxistas poderiam ser satisfeitas, totalmente sem afetar as mulheres, sem alterar nem um pouco a desigualdade das mulheres em relação aos homens. E os movimentos da classe trabalhadora e da esquerda subestimam o trabalho da mulher muitas vezes, rebaixando-as na prática na vida cotidiana. Então, ainda que eles fracassassem em distinguir de qualquer uma outra ideologia ou grupo dominado pelos interesses masculinos, isso não implicaria a justiça para as mulheres. Na forma mais extrema, a McKinnon pontua que a percepção mútua não é apenas que a análise do outro é errada, mas eles ainda vêm de uma forma mais drástica, mas o sucesso de um do outro poderia implicar a derrota do outro. Então, na visão feminista, o sexo ele divide as classes. Um fato que os marxistas estão completamente ignorando. Eles não estão dispostos a mudar, eles simplesmente ignoram. E os marxistas, da mesma forma, viram parte do movimento das mulheres funcionarem como um grupo de interesse especial para promover os privilégios de uma classe. As mulheres com formação escolar e profissional estariam privilegiando, de novo, os interesses da classe dominante. É interessante, né, quando a gente passa a aprofundar ambas as teorias, né, porque a gente vê críticas que são muito contundentes, né, que fazem sentido para ambos os lados, né, não é como se eu pudesse falar que existe um 100% certo e um outro 100% errado.
pensando nisso, como que essas críticas, né, de um movimento ao outro poderiam ser dirimidas? Bom, a crítica que o marxismo faz ao feminismo, dizendo que ele se concentra nos sentimentos, nas atitudes das mulheres, ela se baseia em algo real, né? A importância que os grupos de consciência tiveram para as mulheres, né? A importância do feminismo para as próprias percepções das mulheres. Fica muito evidente lá nos grupos de consciência que eram muito comuns na década de 70 nos Estados Unidos. O impacto da dominação masculina foi descoberto de verdade pelas mulheres naquele momento de fala coletiva, que a gente vai falar posteriormente depois, né? Bom, por meio do aumento da consciência de forma mais ampla, foi que descobriu-se a impotência das mulheres era imposta externamente e profundamente internalizada. Por exemplo, a feminilidade é a identidade das mulheres para as mulheres, assim como a desejabilidade das mulheres para os homens. Na verdade, torna-se a identidade para as mulheres, porque é imposta pelos padrões dos homens quanto à desejabilidade das mulheres. Mas o que o marxismo concebe como mudança de consciência não é, dentro do marxismo, uma forma de mudança social em si. A teoria marxista tradicionalmente tenta compreender todas as variações sociais significativas em termos de classe. Os marxistas normalmente estendem a classe para cobrir as mulheres. Uma divisão e submersão que, para o feminismo, é completamente inadequada para a experiência divergente, enfim, diversa e comum, né, das mulheres. E, Ariel, me veio uma outra pergunta, né, que acho que está muito correlacionada com o tema que você está tratando, que é justamente como a autora vê a influência das diferentes ideologias políticas no feminismo. Bom, na visão feminista, os países socialistas resolveram muitos problemas sociais, mas não a subordinação das mulheres. Eles não priorizaram mudar o status das mulheres em relação aos homens. Os países capitalistas valorizam as mulheres em termos do seu mérito, a famosa meritocracia, mas isso corre pelos padrões masculinos. Então, nos países socialistas, as mulheres são invisíveis, exceto na sua qualidade de trabalhadoras. Então, dos dois lados nós temos problemas, né? A preocupação do socialismo em acabar com o confinamento das mulheres aos papéis tradicionais com muita frequência parece limitada a disponibilizar seu trabalho para o regime, levando as feministas a se perguntarem quais são os interesses atendidos por essa versão de libertação, né? Se só o trabalho importa, o que isso vai me gerar? E o mesmo padrão ocorre no capitalismo. Quando o trabalho ou a militância da mulher atende às necessidades de emergência, ela de repente se torna igual ao homem, está no mesmo patamar, mas regredindo quando a urgência diminui. Então, as feministas, elas não argumentam que significa o mesmo para as mulheres estar na base de um regime feudal, um regime capitalista, um regime socialista. Mas o ponto comum é que, apesar das mudanças reais, o fundo é o fundo. As mudanças parecem graduais e precárias, né? Tanto que em países como a Cuba e a China, e também nos países capitalistas, mesmo onde o esforço parece grande. A violência sexual, por exemplo, não mudou, né, em nenhum lugar. Nem na tecnologia, nem no socialismo, que pretendem alterar o papel das mulheres no ponto de produção. Jamais igualaram o status das mulheres em relação aos homens, mesmo na força de trabalho. Nada mudou. Essa é a realidade. A igualdade entre os sexos parece exigir um esforço separado. Há quem não considera isso, que embora tudo isso aconteça, tem que ser um esforço com as dimensões econômicas necessárias e potencialmente apoiado por um regime revolucionário e moldado por relações transformadas com produção, mas ainda assim um esforço separado. A gente vê até agora, né, como se fossem dois polos. Mas será que é possível existir, né, é viável uma análise conjunta entre as correntes, o marxismo e o feminismo, no intuito de resolver a exploração em ambos os grupos? Bom, as tentativas de criar uma síntese entre o feminismo e o marxismo é denominado de feminismo socialista. Mas essas tentativas não reconheceram a integridade separada de cada teoria, nem a profundidade do antagonismo entre elas, segundo a McKinnon.
A maioria das tentativas dessa síntese tenta integrar ou explicar o apelo do feminismo incorporando questões que o feminismo identifica como centrais, como a família, o trabalho doméstico, a sexualidade, a reprodução, a socialização, até a mesma vida pessoal das mulheres. Eles tentam encaixar tudo isso dentro de uma análise marxiana essencialmente inalterada. Então, você não altera o pensamento marxista, você só inclui as outras coisas dentro dele. Mas, comumente, isso faz com que as mulheres sejam reduzidas a alguma outra categoria, como trabalhadoras, que é, então, tratada extensivamente com todas as mulheres. Ou, no que se tornou quase reflexo, as mulheres se tornam a família, como se essa fosse a única definição, a única forma, né, de definir as mulheres. Que, então, é dividida também em linhas de classe. Isso pudesse ser presumido como uma caixinha de determinação. Mas não é assim, né? Uma abordagem comum para tratar a situação das mulheres como coincidente com a família é fazer as circunstâncias das mulheres a ocasião para reconciliar com Marx, com Freud, ou o significado marxista de reprodução. A interação das relações produtivas também é convertido em uma análise da reprodução biológica, como se as diferenças corporais das mulheres em relação aos homens devessem explicar a sua subordinação a eles. Claramente descabido, como se esse análogo social ao biológico tornasse material a definição das mulheres. Então, ela baseia isso, né, essa divisão do trabalho, como se fosse real, né, e desigual, mas, tipo, embora simpaticamente a questão da mulher é sempre reduzida a alguma outra questão, né, como eu falei, ou como trabalho, ou como a família, ou como reprodução, em vez de ser vista como a questão. A gente não conseguiu ver ainda nenhum desses trabalhos que enquadrassem um ou outro, vendo a mulher no todo como uma questão central, exigindo essa análise nos seus próprios termos. É uma introdução, né, para o capítulo, para o livro dela. Ela vai começar a introduzir, principalmente ela vai se debater. A primeira parte vai trazer essas comparações entre o marxismo e o feminismo, que a gente vai detalhar um pouquinho nos próximos episódios. Então, Ariel, muito obrigada pela participação. Eu vou pedir para que todos que estejam nos assistindo não esqueçam de seguir nossas redes sociais, não esqueçam de ativar o sininho para o próximo capítulo e vamos dar sequência. Ariel, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Lara. Obrigada, Raíssa, também.